O amor é uma coisa boa? Eu sou Francine Tavares, pesquisadora do amor, doutoranda em Comunicação e Cultura na UFRJ e estou escrevendo uma tese sobre o discurso midiático do relacionamento saudável. A pergunta que eu fiz no começo do vídeo, ela pode parecer completamente sem sentido, porque a gente já naturalizou a ideia de que o amor é um bem em si mesmo. Grande parte das ideias que a gente naturaliza hoje para falar de amor, de qualquer tipo de amor, ligadas a essa ideia de que o amor é bom, é eterno, é incondicional, é espontâneo, a gente aprendeu com o tema do vídeo de hoje, que é amor cristão. Mesmo que você não tenha nenhuma relação individual com o cristianismo ou com a filosofia platônica, a gente não tem como fugir, enquanto sociedade, enquanto ocidente, desse ideário platônico cristão. Para falar sobre o amor cristão, eu vou usar como referência a Bíblia, claro, e também esse livro aqui, ó, que chama Amor, uma História, que é de um autor inglês, o Simon May. Nesse livro ele conta um pouco dessa história do Ocidente a partir da perspectiva da filosofia, e é interessante porque a tese principal do livro é de que o amor ele se tornou a religião do Ocidente, no momento em que a fé ela decaiu, a ciência ocupou o lugar de produção de verdade no lugar da igreja. O que aconteceu foi que, ao invés do amor ele perder valor na nossa cultura, que a gente poderia imaginar, ele acabou ganhando um espaço nunca antes encontrado na história do Ocidente. E então, ele vai ser interessante para a gente pensar um pouco, não apenas o que a Bíblia diz a respeito do que é amor cristão, mas o que se convencionou pensar como amor cristão, essa expressão, no Ocidente ao longo da história. Uma das crenças que Simon May tenta desconstruir nesse livro é a ideia bastante difundida de que Jesus, quando ele veio para a Terra, e como se no Novo Testamento, ele tornasse o amor mais espontâneo, liberto da lei, como era no Antigo Testamento, que tinha essa ideia de um Deus mais exigente, um Deus que exigia de maneira mais forte a obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos que Jesus reforça no Novo Testamento e que já estavam presentes lá nas escrituras hebraicas. A grande diferença é que com o cristianismo, o amor ele acaba se tornando a suprema virtude. Isso é bem diferente do que a gente via lá no amor platônico. Por quê? Embora o amor tivesse lá um lugar especial e, em certa medida, fosse visto lá como alguma coisa boa, né? Embora houvesse uma discussão bastante ampla com relação a isso, aqui no amor cristão, a virtude, ela é o próprio amor. Ela funciona, tem uma dupla função, de mediação e de objetivo final. E isso acontece não pelo que Jesus fala de novo, porque na verdade ele vai reforçar os mandamentos que estavam lá já nas escrituras hebraicas. O que acontece é que a gente tem uma estrutura de poder que se formou a partir da vinda de Jesus à Terra, que fez com que esse ideário cristão pudesse ser disseminado por todo o Ocidente de maneira muito intensa. Outra diferença importante também é que a moral grega, embora ela seja construída com base em valores, como todo sistema moral, ela não possui um código de regras como a moral cristã. Então o amor ele vai aparecer como a suprema virtude do cristianismo e princípio moral da própria vida. O cristianismo ele faz do amor um poder divino que torna os humanos capazes de se redimir dos seus problemas e de aliviar os seus sofrimentos. E por que não dá para dissociar o amor desse imperativo moral, dessa exigência de obediência? Porque o primeiro mandamento permanece sendo amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor, ele implica numa aceitação voluntária de tudo que Deus pode fazer por você. O próprio Jesus, ele aceita esse autossacrifício em nome desse amor a Deus, em nome dessa confiança na sabedoria divina. É claro que existem dois conceitos importantes aí que ajudam a gente a entender essa relação de Deus com a gente. Os dois conceitos são graça e mérito. O mérito seria justamente isso que eu falei. Então, a partir do cumprimento das leis que Deus coloca, dos mandamentos que Ele coloca, eu sou capaz de experimentar o amor divino.
Mas essa interpretação, ela causa alguns problemas. Por quê? Bom, isso dá a entender que finalmente os humanos eles vão ser capazes de experimentar aquilo que é o desejo fundamental de qualquer ser terreno, é fazer parte desse universo divino, né? Dessa relação com a transcendência. Isso já acontecia lá no amor platônico, lembra? Será que através do amor os seres humanos eles podem se tornar divinos? Essa é uma grande questão. Só que não é bem assim que acontece. O amor genuíno, o amor cristão genuíno, ele só é possível de ser experimentado a partir da vontade de Deus. Então, assim, é Deus que, a partir da noção de graça, ele escolhe quem vai fazer parte ali do mundo dele, quem vai experimentar a graça divina. Então, se a gente for pensar aqui como que existem pessoas que foram agraciadas por Deus com esse presente que é o amor genuíno divino, que nem mereciam, digamos assim, né? Nem tinham feito por merecer, não tinham mérito com relação a isso, não tinham cumprido lá os mandamentos de Deus, mas a decisão de Deus é superior a qualquer outro mandamento. E tem um outro ponto importante. O amor cristão é o amor direcionado a Deus, tá? Assim como no platonismo, o mundo terreno é um mundo desvalorizado. Não significa que isso tem que abandonar isso daqui, nada disso. Embora existam vertentes aí, eu vou falar sobre isso no outro vídeo, sobre amor-paixão, de acelerar o processo aqui para chegar lá no lugar que verdadeiramente importa. Mas o amor cristão de verdade, ele está voltado para o alto. Isso torna um pouquinho mais fácil esse processo lá, o segundo mandamento, que diz para amar o outro, inclusive o inimigo. Porque, na verdade, quando você ama uma outra pessoa, um ser terreno, você está amando o Deus que tem nessa pessoa. Então, não a pessoa em si, mas Deus é criador de todas as coisas, então Deus está presente em todas as coisas, inclusive nas pessoas ruins, inclusive nos inimigos. Então, se você amar, ao invés de amar a pessoa, amar Deus que está nela, se torna a coisa um pouquinho mais fácil. Outra coisa interessante também de pensar é que Jesus não fala muito de amor. Ele reforça os mandamentos, ele pratica o amor que Deus ensinou, mas ele não fica falando muito disso. Ele também não fala de sexo. Isso é um ponto importante. Jesus não se importa muito com isso. Na verdade, ele pontua lá que ele condena o adultério, isso realmente é condenável por Jesus mesmo. Mas essas falas sobre amor, sobre o sexo, elas estão presentes nos textos de João e de Paulo, de maneira mais intensa. E tem uma outra coisa também, nem o casamento e a família cristã que a gente vê, né, talvez mais próximo da gente como o lugar de manifestação do amor cristão, era tão valorizado assim. Paulo mesmo vai falar que é preferível que as pessoas não se casem, porque na verdade ele esperava uma segunda volta, um retorno de Jesus, e ele achava que, se os homens se casassem, eles estariam perdendo tempo, eles estariam usando o tempo deles, os recursos, com uma família, né, que exige uma dedicação e recursos que não tem como competir muito com esse trabalho que é de servir a Jesus. Então, ele vai dizer, olha, é preferível que vocês fiquem assim, que nem eu. Não se casem, mantenham a castidade e tudo mais. Mas, sabendo que a fornicação era um problema, então é melhor que case. E ele via, claro, não é que ele vai negar, ele vai falar, então beleza, tem aí um valor na família. Um pode ajudar o outro, não sei o que e tudo mais. Mas o ideal mesmo é que esse amor ele fosse direcionado única e exclusivamente a Deus e não a uma esposa ou a um marido. Nada que cresce sem amor é bom. Deus é amor. Se Deus é amor, como diz João, o amor só pode ser bom, porque Deus é bom o tempo todo. Além dessa noção do amor como um bem em si mesmo, existem outras ideias que bastante ligadas, né, o que é o amor cristão, que a gente pode pensar rapidamente. Por exemplo, essa noção de que o amor é eterno. A gente pode comprovar, né, que de fato, se você tem amor, se o seu amor ele é direcionado a Deus, esse amor de fato é eterno, porque a gente está falando de Deus, que não tem fim, então isso ok. Outro ponto se trata da ideia de incondicionalidade. Será que a gente não precisa fazer nada para receber o amor de Deus?
E aí entra aquele impasse entre graça e mérito, né? Pode ser que, se a gente der sorte, Deus olhe pra gente e agracie a gente com o amor dele. Mas ele pede também que a gente obedeça, que a gente siga ali a moral do bom samaritano, aquela coisa toda. Então, assim, não é tão incondicional assim, porque existe aí essa exigência do cumprimento dos mandamentos, né? Embora Deus possa decidir, a hora que ele quiser, que ele ame. Então fica essa relação que parece um pouco injusta. E outro ponto bastante difundido quando se trata de amor cristão é sobre o amor cristão ser universal. Então tem um ponto, embora o cristianismo ele não seja direcionado a um povo específico, como o judaísmo, por exemplo, então ele pode ser de qualquer pessoa, ele é potencialmente universal. Mas uma coisa que o Simon May vai pontuar, e aí você pode gerar uma polêmica, é que existe aí uma preferência, né, com relação à criação das comunidades cristãs. Então, existem uns que são mais universais que outros, sabe? Quando se trata, inclusive, do próprio projeto de construção do que é uma igreja e do que foi a igreja católica em especial, mas de como o cristianismo se disseminou por todo o Ocidente. Então, ele vai falar, vai criticar, ele vai dizer que o amor cristão não é tão universal assim. Aí você me pergunta assim, mas tá, Francine, você falou aí sobre o amor cristão, falou como que é a moral, como isso foi construído, uma série de coisas. Mas e aí, o que isso fica pra gente? Olha, se não ficou claro ainda, eu reforço mais uma vez que a matriz judaico-cristã platônica, ela orienta nossa vida de maneira que a gente nem imagina. Por exemplo, como eu falei agora, essa ideia de que o amor, ele é bom, ele é incondicional, ele é eterno, né? E ele é universal. São ideias que talvez não surjam, mas que são reforçadas, amarradas e disseminadas a partir do amor cristão. E outra coisa interessante também que o amor cristão ajuda a gente a pensar é que o amor cristão é direcionado a Deus. Então, é um amor que Deus permite que a gente sinta e um amor que tem que ser direcionado a Ele. Os problemas começam a aparecer quando a gente quer usar esse ideal de amor para amar a gente, esperando incondicionalidade ou exigindo incondicionalidade, eternidade, que ele seja sempre bom, como se a pessoa que ama o objeto de amor ou amante fossem perfeitos como Deus é. Tudo complica quando a gente passa a exigir comportamentos divinos de pessoas, né?